Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Em 2019, nós continuamos a série As Autoridades Gaúchas e a retrospectiva de 2018 e a projeção de 2019. O que nos ocorreu de bom, até as alegrias e tristezas de 2018 e aquilo que esperamos para 2019. E nessa série nós não poderíamos deixar de convidar o comandante militar do Sul, general de Exército Geraldo Antônio Mioto. Gaúcho dos quatro costados, talvez o único militar que São Marcos tenha produzido aqui na Serra Gaúcha e produziu, para mostrar com quem está lidando logo, um general de Exército. Bem, General Mioto, prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, Paulo Sérgio. Estamos aqui na Pampa. Os telespectadores que estão nos vendo e ouvindo a nossa cordial saudação. É um prazer estar aqui para poder falar alguma coisa dos militares do Exército Brasileiro aqui do Comando Militar do Sul, que abrange os 3 estados aí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá bem? Eu fui na despedida do Exército do Coronel Zuco, que agora é deputado, ainda, né, deputado federal eleito, assume em fevereiro. E a gente ficou observando como é que ele entrou no Exército. O pai dele era militar, o irmão também mais velho militar, né? Então já tem essas raízes militares, né, que levam o menino a empreender no colégio militar, depois na academia, enfim. Mas a sua história em São Marcos, o quartel mais próximo está em Caxias do Sul, ou Vacaria, ou Lages. Exato. Né? O que lhe levou para o Exército? O senhor tinha algum parente militar? Teve algum exemplo que lhe servisse de luz para que o senhor seguisse a carreira militar? Exato. Um tio da minha mãe foi expedicionário, foi para a guerra, então ele contava muita história da guerra, como é que foi, como é que saíram, né? E o pessoal sabe, São Marcos naquela época é uma colônia, né? Sim. 5.000 habitantes. E aí tínhamos o quartel de Caxias, o grupo, né? Era o 3º grupo na época. Onde serviu o general Denardi. Serviu o general Denardi e foi comandante. Onde a gente brinca que o ficha 1 lá no SNI era Era o governador. Era o José Ivo Sartori, né, o nosso ex-governador. Estava lá, ficha 1, era do partidão, né, não podia deixar de ser seminarista. Naquela época, todo o católico, todo o seminarista, padre, tinha uma tendência, tinha um viés de esquerda. Claro. Né? E eu prestei 3 concursos, né? Veja bem, fazia o científico em Caxias, trabalhava num posto de gasolina todo dia, de bombeiro, porque filho de gringo tem que trabalhar, né? Sim. Vocês sabem como é que funciona, né? Filho de gringo tem que trabalhar, prestei 3 concursos. E vinha a Porto Alegre para fazer o concurso? No Colégio Militar, aí o primeiro contato, digamos assim. Tínhamos um contato em Caxias porque naquela época algumas aulas de física, a parte prática de motores, eram no quartel, por incrível que pareça. Era no quartel, tínhamos filmes americanos da guerra que se mostravam o funcionamento de motores, então contato com o quartel. Então, 3 concursos, passei com muita dificuldade, embora tenha ido para a escola de cadetes, voltei para o primeiro científico, estava no 3º, muita dificuldade, um ensino muito difícil, em São Paulo, em Campinas, mas conseguimos. O senhor foi direto para Campinas, não passou pelo Colégio Militar? Não, então? Não passei para o Colégio Militar, filho de civil, na época eu não fiz concurso para o Colégio Militar, eu fiz direto para a escola de cadetes. E foram 3 anos em Campinas, 4 anos na academia, muito estudo, né? Eu entrei em penúltimo e saí primeiro, né? Eu falo isso. Eu entrei em penúltimo no concurso e saí primeiro no... Bota fibra nisso, general, que eu tô impressionado com o senhor sair lá de São Marcos, vai trabalhar em posto de gasolina, foca na carreira militar, faz 3 exames, Exatamente. Levou pau nos 3? Não, no último passou, levou pau em 2. Exatamente, e passei raspando, vamos lá, né? E temos que estudar. Essa é a carreira militar, é meritocracia, é isso
que nós temos que entender como são os militares. A gente ascende por mérito, pelo trabalho, pelo desempenho e pelo estudo. Então, quem quiser seguir a carreira tem que colocar isso na cabeça, que é uma carreira baseada nesses pontos principais. O seu científico foi cursado em São Marcos ou Caxias? Não, Caxias. Lá não tinha, não tinha? Pequeno. Não tinha, foi no Cristóvão de Mendonça, uma escola pública. Naquela época, a escola pública naquela época era um altíssimo padrão, né? Os professores de cursinho em Caxias eram professores do Cristóvão de Mendonça. Né? Então nós tínhamos um ensino muito bom. E graças a isso pude fazer esse concurso, pude passar e seguir a carreira. E depois seguimos por todos esses lugares do país e também eu trabalhei 2 anos no Exército Argentino também, né? Tive a oportunidade de ir para lá com família, com as minhas crianças, que foi excelente, é uma experiência extraordinária, né? O que o senhor fez na Argentina? Eu fiz a Escola de Comando de Estado-Maior. Lá é a Escola Superior de Guerra. O senhor não fez aqui, então? Fez lá? Eu fiz no Brasil e fiz lá também. Fez as duas? Eu fiz lá também. Mas o senhor pegou o período da ditadura militar? Não, já não? É o governo Menem. Pegou o governo Menem? Sim. Na época da paridade, um por um, né? $1, um peso. Naquela época foram o ano 97, 98. Foi o senhor pegou o cavalo de ministro da Fazenda. Era o ministro da Fazenda. Chegou a ser um ídolo, depois foi execrado na Argentina. Exatamente. Então eu peguei essa Como época. quase todos na Argentina, né? E foi um período muito bom, uma experiência boa de conhecer outro país e de trabalhar dentro do Exército e poder sempre trazer alguma experiência e também passar. Isso faz parte da diplomacia militar, né? Agora mesmo, falando em diplomacia militar, nós fizemos uma entrega de 25 carros de combate de tanques M41, né? Eram americanos já. Para nós, não tínhamos mais a serventia, porque nós temos o carro de combate alemão, o Leopard, e fizemos uma entrega para o Exército Uruguaio. Isso é diplomacia militar, isso é amizade entre os povos. É mesmo? E uma cerimônia muito grande em Santana do Livramento, com a presença do comandante uruguaio, com o embaixador brasileiro em Montevidéu e o nosso comandante, general Vilas Boas. Tivemos uma coisa maravilhosa em Santana do Livramento agora. Pô, mas que maravilha. Eu não sabia desse episódio aí da entrega das viaturas. Isso foi como doação para o Foi como doação, exatamente. Nós não só doamos viaturas, mas também proporcionamos um curso de operação e um curso de manutenção também aqui no Brasil, né? Porque a gente tem que tratar nós somos Mercosul, temos um grande intercâmbio com o Exército Uruguaio. Aliás, é uma tradição, o Uruguai e o Brasil somos irmãos, praticamente, a nossa fronteira quase toda é linha seca. Cidades irmãs, né? Nós temos Livramento, Rivera, Quaraí, Artigas, Jaguarão, Rio Branco, Chuí com Chuí, né? E sempre foi assim, né? Eu servi por 2 oportunidades na fronteira, tanto em Quaraí, Artigas, como Livramento, Rivera, eu já servi nessas 2 localidades. Então a gente tem esse intercâmbio muito bom com o Uruguai, né? E também com a Argentina, né? Bom, o senhor passou pela Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, vai para a AMAN. E como é que o senhor escolhe a sua arma? É pela classificação, pela nota também, é pela meritocracia. A gente escolhe pelo mérito. Os primeiros escolhem a arma que deseja e os últimos são os escolhidos. A gente escolhe a arma e aí dentro é uma... Pois é, e o senhor tinha o quê? O leque de artilharia, infantaria, cavalaria... Engenharia, comunicações, material bélico. E não tinha... Como é que chama? Intendência, não? Intendência também. É também intendência. Também. E a gente escolhe. Nós temos a academia, tem o ensino universitário, com matérias que pegam muito o ensino. É a graduação, militar, né? A academia isso. É a graduação. Exatamente. Lá vai estudar mecânica, cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2. E tudo isso não é tão fácil. Escapou do cálculo avançado 1 e 2. É, isso aí. Que eu não escapei. Eu só não escapou. Eu né? fiz engenharia. Hoje sou engenheiro desempregado. Olha só. Nós temos aí praticamente várias matérias, várias cadeiras de engenharia. O ensino militar é dessa forma, né? Sim, e aí a arma, por que o senhor definiu? Porque a gente é muito identificado com o Rio Grande, com o sul do país. Sim.
e com a parte de blindados, de carros de combate. Sim. Então, como eu venho de um lugar que é a capital nacional dos caminhoneiros, e aí a gente vive no meio de motor, de caminhão, de viatura, a gente é levado para isso. É levado Não para tem isso. nada a ver com cavalo, então. Não, tem a ver também com o cavalo. Também tem a ver com o cavalo. Sim, porque a cavalaria é uma tradição, o cavalo é muito importante na formação do militar. Ele perde o medo, ele ganha um grande grau de confiança, né? Autoconfiança, ele trabalhar com o cavalo. É para isso que existem os cavalos. Os cavalos existem em todas as escolas militares, de todo mundo. O cavalo é utilizado para isso. Às vezes acha que o cavalo é para somente o desporto militar. Não, é para isso, para a gente formar liderança, para pegar autoconfiança. Bom, da academia, o senhor serviu em que unidade? A primeira delas? Primeiro fui a Passo Fundo. Foi a Passo Fundo? Primeiro do 20 Regimento de Cavalaria. Eu cheguei em Passo Fundo. Ainda tem essa unidade? Não, lá no essa Passo Fundo? unidade foi transferida para o Paraná. Então, existe ainda uma parte do aquartelamento, que tem muito pessoal da reserva em Passo Fundo ainda, e nativos e pensionistas, mas esse quartel foi transferido para o Paraná. O senhor veja, na década de 80, 90, nós sofremos uma transformação na estrutura do Exército. O Exército O senhor também escolheu Passo Fundo? Escolhi Passo Fundo. Podia ter escolhido outras cidades melhores, inclusive. Outra cidade, podia ter ido para Brasília, para o Rio de Janeiro, mas a gente escolhe por quê? Porque quer voltar para o Estado. Não, eu estou caracterizando isso para mostrar que o senhor, além desse ideal militar, dessa pertinácia pelo Exército, o senhor tem outra, que é o Rio Grande do Sul. Exato. O senhor focou no Rio Grande, quase ao longo de toda a carreira, né? Exato. Então, Passo Fundo, e naquela época, depois o Exército sofreu digamos assim, uma série de mudanças de unidades em direção à Amazônia. E essa brigada que eu servia aqui em Santo Ângelo... O senhor passou Santo Ângelo também? A brigada então vamos dar era ordem. de Santo Ângelo. Não passei a Santo Ângelo. Não. O comando dessa brigada era Santo Ângelo. Era Santo Ângelo. Toda ela foi para a Amazônia. Só o esquadrão que permaneceu. Mas então houve uma transformação de unidades aqui do Rio Grande em direção à Amazônia. O senhor serviu lá como tenente? Como tenente, e depois daí eu fui para Quaraí. Quaraí, o regimento de cavalaria, com muitos cavalos. Tínhamos muitos cavalos e também carros de combate. Daí eu vim para Porto Alegre no Colégio Militar. E foi uma experiência maravilhosa. O senhor já foi como capitão para Quaraí? Não, tenente. Tenente. Aí eu fui promovido a capitão aqui no Colégio Militar. Uma experiência extraordinária, tratar com pessoas que... O colégio Que ano foi isso? Tem uma aura diferente, o Colégio Militar. O ano foi 85, 86 e 87. Aí é muito diferente. Eu já tinha casado em Passo Fundo, minha esposa. É lá de São Marcos a sua esposa é de Passo Fundo? Não, é de São Marcos. De São Marcos? É. Foi um amor antigo que deixou lá? Sim, desde cadete. Ah. É assim. E aí, aqui o Colégio Militar, tratar com ensino, com alunos, uma coisa maravilhosa, viu? E dentro aqui de Porto Alegre, muitas amizades, conheci muita gente e muitos ex-alunos aqui são pessoas aqui de Porto Alegre que a gente conhece. Bom, do Colégio Militar, então, o senhor já capitão, foi para onde? 3 anos do Colégio Militar, foi para onde? Eu fui para o Rio de Janeiro fazer a escola de aperfeiçoamento, 1 ano na escola. E daí da escola, depois de 1 ano, fui para Livramento novamente. Volta para o Rio Grande. Volta para o Rio Grande. Volta para o Rio Grande. Sabe que me dá uma alegria de ver isso. quando as pessoas se identificam com o Rio Grande do Sul, gostam daqui. Aí Livramento também, um lugar maravilhoso, só trabalhando com tropa sempre. Nada de atividade administrativa, né? E daí fui nomeado comandante de Passo Fundo. Eu, como capitão, fui nomeado comandante lá em Passo Fundo. Aí, vamos para Passo Fundo novamente. E aí, mais 2 anos em Passo Fundo, e daí eu fui fazer a escola de Estado-Maior, no Rio de Janeiro. Então, Passo Fundo, Rio de Janeiro. Mais 2 anos no Rio de Janeiro, lá num lugar maravilhoso, Praia Vermelha. Urca, Praia Vermelha, e já com 2 filhos pequenos. E daí, do Rio de Janeiro, Manaus. Aí mudou completamente a nossa vida. Fomos para Manaus. Isso é o Exército, né? É, o Exército. Meu pai, do General Mourão, veio de Manaus para Bagé, casou com a bagiense. Isso. O General Mourão nasce em Porto Alegre, é uma loucura total. E aí se combinaram 2 grandes amigos.
em Manaus. General Mourão, fui trabalhar diretamente com o General Mourão, subordinado ao General Mourão. Conheci o General Mourão, a dona Betinha. Ele era coronel na época? Ele era tenente-coronel. Tenente-coronel. Eu era major. E junto com o General Pujol. Então, também? Aí, junto com o General Pujol, aí juntou São Marcos, Porto Alegre e Dom Pedrito. Dom Pedrito. Aí, ó, veja bem. O Mourão passou para o Pujol, o comando do CMS. O Pujol passou para mim, olha bem. E aí, em Manaus, foram 2 anos. Nós fizemos o curso de Guerra na Selva juntos, nós 3. Sofremos juntos. Muito difícil. E não foi fácil. De Manaus, eles me mandaram fazer o curso de Estado-Maior na Escola Superior de Guerra na Argentina. E aí o Mourão foi para Angola, para o observador de paz lá em Lobito, em Angola. O Pujol, mandaram ele para os Estados Unidos inicialmente e depois para ser o adido militar no Suriname. Então foi assim. Saímos os 3, cada um para um lugar. E daí eu voltei da Argentina, dos 2 anos, eu fui para o gabinete do comandante do Exército. Na época ainda era ministro do Exército, né? Depois se transformou. E de lá eu vim comandar o governo Fernando Henrique Cardoso. Exato. E que neto de general, filho de general, filho de general, acabou com os ministérios militares. E aí, de lá... A crítica quem está fazendo sou eu. Não, sim. De lá, comandar o CPUR de Porto Alegre. De novo no Rio Grande. Uma maravilha, né? O CPUR é outra escola fenomenal. Bom, ali o senhor tem história, inclusive com o meu Farroupilha, né? Eu sou do conselho da mantenedora do Farroupilha. E aí começamos da BE. A Escola de Instrução Militar do Farroupilha. A ESIM. Também o ESIM. Algo de novo dentro do Exército. E eu acho que foi um sucesso também. 2 turmas, formamos 2 turmas. E vai sair de mulheres agora? Sim. Vai sair? Nós conversamos. Tem uma reivindicação lá, não tinha lhe falado inicialmente. Não tem problema, vai sair. Conversamos com a Sabe que a meninada, as meninas estão muito satisfeitas, né? Nós vamos vai ser pioneira, né? É, pioneira, vai funcionar. E daí, 1 ano no comando do CMS aqui, ficamos 1 ano e depois fui fazer a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, 1 ano também no Rio de Janeiro, lá na URC. Novamente, ó. Daí eu me encontro novamente com o General Pujol, nós 2 fazendo o curso. E de lá fomos para o gabinete do comandante do Exército em Brasília. É uma trajetória, eu vou lhe contar, não vou parar mais. Não. De Brasília, o general Elito me convida para ser o seu assistente. José Elito Carvalho Siqueira. Exatamente. Nossa, até hoje me correspondo com ele. 2008, venho para Porto Alegre, daí 4 meses eu sou promovido a general, aqui em Porto Alegre. Aí, Pelotas, comandar a brigada de Pelotas. De Pelotas, novamente vou para o Rio de Janeiro. E lá mudou completamente a minha vida. Porque originalmente eu ia para a Escola Superior de Guerra e aí eu fui chamado para ser o chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste. Aí são uma experiência das coisas diferentes do Rio de Janeiro, né? O senhor comandou 2 exércitos, então? Não, é depois. Ainda não. Eu fui o chefe do Estado-Maior. Chefe do Estado-Maior, hein? Na operação de pacificação do complexo da Penha do Alemão. 300 mil pessoas vivendo sob o crime organizado dominando aqueles locais. E o general Adriano, um outro gaúcho aqui de Rio Grande, e o comandante militar do Leste, ficamos 18 meses empregando aí 1.800 homens diariamente naquele complexo, para levar a paz, a tranquilidade àquelas pessoas que estavam sob o domínio do crime organizado, né? Uma experiência extraordinária. Também nós tivemos um contingente de tropa aqui do Sul que foi ao Rio de Janeiro. Foi ao Rio de Janeiro para levar a paz àquelas pessoas, que são pessoas que trabalham na favela. São pessoas grande parte da favela são operários, são pessoas são corretas. São pessoas humildes, são velhos, são crianças que são dominadas pelo crime. O crime domina a entrega de gás, o transporte, o correio, a televisão, a net, a gente chama, né? TV a cabo. Tudo é dominado, além do grande produto que é a droga. Então foi uma coisa maravilhosa que a gente procurou proporcionar. Daí fui promovido a general de divisão e como prêmio, para mim foi um prêmio. Rio Grande de novo? Não, Santa Maria comandar a 3ª Rio Grande de novo? Rio Grande de novo. O Rio Grande. A 3ª divisão do Exército.
2 anos comandando a 3ª DE. O general Betchegói passou para mim o comando da DE. Daí, Brasília. Aí eu fui para o GSI, ser o secretário executivo do GSI do general Elito. 1 ano. Desse local, eu fui promovido a 4 estrelas, a general de exército foi comandar a Amazônia. 2 anos na Amazônia, experiência fabulosa, com operações reais, operações no combate ao ilícito, combate ao contrabando, narcotráfico, drogas, combate ao desmatamento, à mineração ilegal. Foram 2 anos de operações 24/7, a gente chamava lá. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não sei se falei demais, hein, Paulo? General Miodão, estou falando muito bem, mas eu quero fazer um convite para o senhor provar o sabor irresistível e a qualidade que já não surpreende mais. As linguiças e salsichões do frigorífico Castro. Alimentos Castro, lá de Pelotas, disponível em toda a rede Zafari. E a qualidade desde 1960. Aliás, o senhor, quando olhou aqui, pô, o frigorífico Castro patrocina o programa aqui. Isso. Pô, o senhor morou em Pelotas? Morei em Pelotas, a gente conhece o produto, né, da frigorífico Castro, lógico. Eu me lembro que eu ia a Pelotas, né, ou para apitar, quando apitava futebol, ou para comentar como comentarista, e passava sempre ali na avenida para comprar produtos Castro. Exatamente. Ali, né? É aí na avenida. Como é o nome daquela avenida ali? A avenida de entrada de Pelotas? Avenida de entrada. Eu não... É Bento, não é Bento Gonçalves, é lá no centro. É outro nome. É lá no centro. Mas, pô, o Flávio Castro, nosso amigão, e um grande abraço a ele, e um feliz 2019, meu caro Flávio Castro. General, obviamente que depois do período da Redentora, né? Eu chamo de Redentora, tem gente que chama de ditadura militar, eu chamo de revolução também, tem outros que dão outras denominações, isso aí é uma posição muito ideológica das coisas. Mas depois de tudo que aconteceu no Brasil, os militares parece que tiveram um distanciamento da sociedade, especialmente nos grandes centros, especialmente em função de determinadas ideologias, em função dos ideólogos irracionais que sempre colocavam isso na mesa e cobravam e acusavam, enfim, a ponto de se criar aí uma comissão do tal Direitos Humanos, né? Um revolver do passado. Pô, gastaram uma fortuna para exumar o ex-presidente Jango, o ex-presidente João Goulart, que não deu em absolutamente nada, como todos sabiam que não dá, foi para gastar dinheiro de um país que não pode gastar, mas ao menos serviu para provar que não havia absolutamente nada de atentado contra o ex-presidente. E os anos passam, os militares tiveram momentos de altos e baixos, tivemos medidas de emergência em Brasília, com 2 comportamentos diferentes. O senhor já estava no Exército quando aquelas medidas de emergenciais de Brasília ocorreram? Uma com o general Newton Cruz. Eu sou de 72. Eu sou praça de 72. Então o senhor pegou. Era um garoto, 16 anos, a gente estava na escola preparatória, né? Sim. E depois teve com o Leônidas Pires Gonçalves. Aí eu comparo um e outro, e eu estou comparando, não é o senhor, né? O general Newton Cruz saiu a cavalo com, como é que chama? Com o Rebenque. Com o Rebenque, resolveu os problemas sozinhos. Depois o general Leônidas Pires Gonçalves sai para a rua e deu no que deu. Carros incendiados. Eu, coincidentemente, estava em Brasília naquela ocasião, eu acho que eu estava indo para a Bahia. E deu no que deu, carros incendiados, tanque nas ruas. E o Newton Cruz era o ruim, né? O Newton Cruz, eu tô dando margem aos meus pensamentos aqui e às divagações necessárias. Então, o comportamento de quem comanda uma tropa, ele é diferente, nem todas as pessoas têm o mesmo tipo de raciocínio, né? Nem as mesmas pessoas, nem todas têm o mesmo tipo de atitude. Eu estou pegando 2 generais com atitudes absolutamente diferentes, ante a mesma situação. E um foi enaltecido, esteve no governo Sarney, estaria no governo Tancredo, e o Newton Cruz até hoje é vilipendiado, né? O Nini das Cruzes, aquelas coisas todas. Como é que o senhor via aquilo lá do tempo de menino para hoje? Como é que o senhor avalia aquelas questões do passado em que os militares estiveram no poder? Bom, vamos lá.
eu era muito jovem. Eu vou lhe dizer, eu vejo, olha, está falando aqui um civil, nada tem a ver com isso. Sim, sim. E eu vejo com a época de grande evolução no Brasil, de muito aprendizado, né, de muita ordem, de muita disciplina. Esse é o meu depoimento. Não interessa o que os outros pensam, eu tenho o meu pensamento. Acho que nós somos muito felizes naquele período. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Naquela época, nós tivemos confrontos, né? Entre, digamos assim, vou chamar assim, a guerrilha e a força legal. Sim. E esse tipo de confronto não existe um uniforme. Um lado tem uniforme, o outro não tem. Então, pode ter havido excessos nessa época. E deve ter havido. Dos dois era um lados. estado de guerra, né? Agora, nós tivemos uma lei de anistia e nós temos que olhar para frente. Aliás, lei de anistia que a esquerda preconizou. Queremos uma anistia ampla, total e restrita. E que foi o que Figueiredo concedeu. Anistia ampla, total e restrita. Os anos passaram e parece que aquilo que a esquerda queria já não servia mais. Nós temos que olhar para frente e nós temos que nos unirmos o país, né? Isso que é importante. Temos que trabalhar, nós temos que olhar para frente. Temos que pensar num Brasil melhor, uma democracia, e a democracia trazendo um desenvolvimento econômico que proporcione uma distribuição de riqueza para todas as pessoas. Eu acho que a gente deve pensar nisso. Se houve uma anistia, devemos olhar para frente. E o exército de ontem é o mesmo de hoje. A mesma ética, a mesma missão, os mesmos princípios, os mesmos ideais. É o mesmo exército. Um exército comprometido com o Estado Nacional Brasileiro, um exército comprometido com o seu povo. Nós somos o exército. Nós estamos no Brasil desde 1648, desde a Batalha de Guararapes. E tudo o que aconteceu nesse Brasil, o exército sempre participou ativamente. De uma forma ou de outra, ele participou sempre de todos os grandes eventos nacionais. E é um motivo de estabilidade... Proclamação da República, então? Sim. Quem foi que proclamou a República? Credibilidade, legalidade. A gente sempre fala muito em legalidade, nós falamos hoje em dia. Veja bem, no movimento dos caminhoneiros, a nossa diretriz aqui, o Comando Militar do Sul, nós participamos ativamente com outros órgãos de segurança, com todos os 3 estados, mas a nossa diretriz, nós não queremos confronto. Nós não estamos aqui para ter confronto com os trabalhadores, os caminhoneiros, mas nós estamos aqui para garantir o movimento de cargas para que a população tenha alimentação, tenha gás, para que as escolas possam funcionar, para que os hospitais possam funcionar, para que as pessoas de bem possam trabalhar, para que aquele produtor rural lá da ponta da linha, lá do interior, ele não tenha que colocar fora o seu leite, não perca suas galinhas, seus frangos, seus porcos tenham alimentação. Foi para isso. Então, veja bem como o Exército pensa dessa forma. É isso que pensou. Pois esse tempo todo passou da Revolução para cá e veja que este movimento sinalizou o que seria o novo Brasil. Pouca gente percebeu isso, que aquilo ali, no fundo, existia por parte dos civis, até de pouca informação cultural, né? Ou de razoável, vamos ficar por aí, anseios e necessidades que estavam retratados ali. Tanto é que o Exército, ao se aproximar, era aplaudido. O Exército, ao se aproximar, era cantado o hino nacional. E até batiam continência para o Exército. Era uma coisa impressionante. As pessoas, especialmente a esquerda, não percebeu que aquilo era um movimento que emanava do povo. Veja bem, a eleição do Bolsonaro, ela emanou do povo. Ali estava se construindo a candidatura do Jair Bolsonaro, né? Que era um militar que simbolizava tudo isso que o senhor está dizendo. O senhor conseguia perceber isso naquele momento? Bom, eu vejo o seguinte, o Exército, nós temos uma pesquisa... Eu acredito que o senhor se emocionava até quando acontecia isso, né? A bandeira do Brasil sendo hasteada, não tinha mais bandeira vermelha naqueles movimentos. Nós temos uma pesquisa de opinião aí que dá como a instituição de maior credibilidade nacional, de grau de confiança, é o Exército. É verdade. Mas veja bem, se existe isso, não é por causa da força do Exército. Claro. Das armas do Exército. Não é por causa desse
O braço forte é a mão amiga, são os valores que nós temos. Mas o braço forte também. Como é que usou que os senhores usam? O braço forte, mão amiga? Mão amiga. Isso. É em razão das pessoas que fazem parte do Exército. De nós. Nós e todos aqueles que serviram o Exército, que foram impregnados de valores, de conduta, de princípios, de cumprir com a lei. Todos têm que cumprir com a lei. E todos têm que ter normas, todos têm que ter limite. E nós não temos que ter medo da autoridade, dessa crise, às vezes, de autoridade. Nós temos que respeitar. Sermos respeitados, nós temos que respeitar a lei, as normas que existem por aí. E a lei de Gerson, isso tem que acabar com isso. Nós temos que viver em perfeita harmonia as pessoas de pensar dessa forma. Então, talvez as pessoas vejam o Exército dessa forma. Eu viajo fardado, vou a São Paulo, vou a Brasília, vou ao Rio, vou dessa forma. Eu disse aqui no programa, e até tive pessoas que me combateram por isso, eu disse o Exército é o povo fardado. E é. Exatamente. Quem está ali é o povo fardado. Né? Eu vou lhe contar... Que tem o privilégio de usar farda, que gostaríamos que todos tivessem farda. Uns 2 meses atrás, eu tive que ir lá para o deserto de Atacama, no Chile, para avaliar um carro de combate. Vou lhe dar uma situação. E foi dessa forma, aeroporto de Santiago do Chile, direto para outro avião para Iquique, Iquique para o deserto, lá em Poço Almonte. Na volta, fomos pegar um avião de Santiago para Guarulhos. Nós entramos no avião normal, como estou aqui. E daí a pouquinho, eu estava no lugar 19, assim, veio a aeromoça e falou assim, os senhores militares, eu não sabia nem quem a gente era. O comandante da aeronave determinou que os senhores passem para a primeira classe, porque os senhores são militares e estão a serviço do Brasil. Eu digo, não, mas a minha passagem é aqui, nós temos que comprar o mais barato possível. O Exército funciona dessa forma. E nos colocou na primeira classe. E aí, depois eu queria falar com o comandante da aeronave. Quando pousamos em Guarulhos, eu fui falar com ele e daí o comandante da aeronave disse, não, eu servi o Exército, eu vi que os senhores estão a serviço, pedi que passasse para a primeira classe. Senhores, o que vocês são? Porque ele, de certo, tinha servido na época, não se reconhecia as insígnias. Ele disse, eu sou o general comandante militar do Sul. Ah, muito prazer, eu achei que os senhores tinham que passar para a primeira classe. Os senhores estão a serviço do Brasil e eu servi o Exército. Então, veja bem, as coisas mudam também, né? E a gente fica emocionado de ver isso, porque ele me emocionei aqui com essa atitude do comandante. Eu faço voo internacional e nos Estados Unidos, qualquer militar de qualquer patente que entrar numa aeronave vindo do Afeganistão, do Iraque, de um país aí, ele é tratado dessa forma. Tá bem? Putz, que maravilha isso, hein, general? Eu me emocionei aqui. Me emocionei quando você falou. Parabéns a esse comandante. Até era bom a gente saber o nome. Não sei se o senhor guardou. Não. Foi pena. O CREMERS informa, o atraso no repasse de recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo à qualidade do atendimento médico. A situação da saúde no estado se agrava a cada dia. É mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam até sua taça. Através do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio 1135 e na Lípio César 203. É tempo de relaxar e é por isso que a Unicred vai cooperar para você e para que sua família aproveitem as férias no maior clima de tranquilidade. Pensando nisso, oferecemos um parcelamento especial para o seu IPTU e IPVA. Você paga em até 12 vezes e aproveita as condições super atrativas e se preocupa apenas em aproveitar o verão curtindo-o. Agora fale com o seu gerente Unicred e leve mais prosperidade para o seu dia a dia.
Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense e também presidente da Bienal do Mercosul. Ele que é um excelente pianista, cantor, eu chamo ele de André Rie dos Pampas. E dono da nossa vinícola Laurenti, há pouco falamos em vinhos. Com os senhores, Momento de Saúde, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Obrigado, doutor Gilberto. Bom, o Exército sabidamente é responsável pelo estabelecimento das nossas fronteiras ou pela via diplomática ou mesmo através de enfrentamentos, de guerras, enfim. Então, tudo isso nós já sabemos, já conhecemos da história. O Exército foi construtor das ferrovias brasileiras, rodovias do Brasil inteiro. O Exército faz um trabalho de ação social também espetacular. O Exército está pronto para atender a tudo e a todos a qualquer momento. Ajuda da vacinação até o estabelecimento da identificação biométrica dos nossos TREs espalhados pelo Brasil afora. O Exército é requisitado para tudo. Agora, no Rio Grande do Sul, nós temos aí essa luta da 116, que ninguém termina, já quebraram várias empresas e temos aí uma estrada que é uma estrada verdadeiramente assassina, né? Porque as pessoas morrem e morrem nessa estrada e providência zero. O senhor abraçou a 116, o senhor vai concluir a 116 no trecho Guaíba-Pelotas? Exatamente, Paulo Sérgio. É o seguinte, nós nos oferecemos para pegar um trecho aí, o trecho 1 e o 2, que é aqui no início. São os piores, né? Que é de Guaíba ali. Exatamente. E agora vai. Nós poderíamos ter feito isso já um pouquinho antes, mas agora houve uma liberação de 20 milhões de recursos para o nosso batalhão ferroviário de Lages, que ele está saindo de uma obra em Santa Catarina, no Caminho das Neves, que liga São Joaquim até a fronteira do Rio Grande. E daí, então, nós vamos deslocar essa tropa, esse equipamento aqui para Guaíba e vamos iniciar essa operação. Só que um detalhe, às vezes o pessoal pergunta assim, por que o Exército precisa antecipar recursos? Sim, o Exército não é uma construtora. Claro. Então, eu não posso retirar orçamento do Exército que eu estou fazendo adestramento da tropa para iniciar uma obra, para comprar insumos, asfalto, combustível, equipamento, maquinário. Então é isso. Então houve essa antecipação e nós vamos começar. E um detalhe, nós queremos entregar já alguns quilômetros, daí 2, 3 meses, 4 meses que nós estivermos com o nosso acampamento instalado aí na área. Então é isso, a nossa tendência é começar a entregar os primeiros trechos, porque é muita morte nessa estrada. É muita morte, os senhores sabem disso. E nós temos esse compromisso aí de executar um trabalho bem feito, um trabalho dentro das normas,
um trabalho que vai ser medido e inspecionado pelo DENIT e nós vamos entregar uma coisa muito boa. E o Exército, eu vi no programa de rádio aí alguém questionando a competência do Exército Brasileiro fazer obras. Só vou falar para vocês. Lá eu estava no Comando Militar da Amazônia, na BR-163, a Cuiabá-Santarém, onde passam 2.000 caminhões bitrem com 40, 50, 60 toneladas de soja indo para o Porto de Santarém. E lá, o pior trecho da estrada, uma companhia civil, ela não aguentou. Foi uma condição muito inóspita, difícil, e o Exército entrou. O Exército foi convocado, nós colocamos lá o 8º Batalhão de Engenharia de Santarém, está na obra, está fazendo o trabalho bem feito, está refazendo o trabalho dessa empreiteira, refazendo porque havia muitos erros de projeto, de execução, inclusive de rampa, de grade, de tudo isso. Então o Exército faz as coisas bem feitas. E eu posso enumerar inúmeras obras. O senhor era menino quando aconteceu aquele episódio no Passo do Socorro, né, que nós ficamos isolados. Quem é que fez a obra? O Exército Brasileiro. Inclusive... E está lá até hoje. As pontes flutuantes, as pontes de combate. Que quebraram o galho durante muito tempo ali. Foi a única ligação do Rio Grande com todo o resto do país. Não existia 101 na época? Eu estive aqui em Mussum, na Ferrovia do Trigo, que também o Exército foi convocado para terminar uma obra que estava a cargo de empresas civis. E lá o Exército construiu o viaduto mais alto das Américas. É o V13, se chama, Viaduto 13. É o mais alto das Américas, o segundo mais alto do mundo. Feito por mão de obra do Exército, sem contratar ninguém, feito pelos soldados. Se os senhores forem a Mussum, vão ver que obra extraordinária na Ferrovia do Trigo. Nós temos competência. Agora mesmo, no aeroporto de São Paulo, o Exército terminou a obra no aeroporto e devolveu mais de 100 milhões de reais. Devolveu, não precisou, devolveu para os cofres públicos. Não sei. Aqui Isso na iniciativa privada jamais aconteceu. Então, veja bem, aqui eu tenho um general aqui, o comandante da região, que é o general o Veloso. O Veloso comandava um grupamento de engenharia que estava na duplicação da 101 lá no Nordeste, uma estrada feita todo de concreto. E o Brasil há muito tempo não se trabalhava com concreto. Aqui nós temos concreto aqui a Farrapos e indo em direção a São Leopoldo, antigamente era concreto. Então se perdeu toda essa tecnologia toda de se fazer. Estivemos na 101, vejam a obra onde o Exército entrou. Vejam São Francisco aí, a ligação onde o Exército fez, é bem feito. Nós medimos, nós temos um compromisso de qualidade. Então o pessoal pode ficar tranquilo que trabalhamos com qualidade, trabalhamos com perfeição, temos um compromisso de fazer coisas bem feitas. General, eu reputo que o Brasil tem algumas coisas que estão absolutamente corretas, entre elas eu cito o Sistema S, né? Que, aliás, o ministro Paulo Guedes está querendo mexer aí. E eu do pouco conhecimento que tenho do Sistema S, acompanho o sucesso do Sistema S. O resultado é espetacular, não tem um dinheiro público, é todo dinheiro da iniciativa privada e não se pode mexer no que está certo. Entre essas coisas que estão certas, eu acho que talvez a maior obra do Exército seja com os jovens. Exato. É o serviço militar. Eu me lembro que na época aqui, quando o Fernando Henrique Cardoso desincorporou em meio a um serviço militar, no meio, desincorporou a garotada saindo chorando do quartel, momentos terríveis. Eu trouxe aqui um coronel na época que chorou aqui no programa, né, dizendo que foi o dia mais triste da vida dele, foi aquele dia em que os soldados estavam saindo dos quartéis. Então, eu acho que a gente valoriza pouco. Os civis não conhecem nem valorizam, entregam os seus meninos e acham que aquilo é por obrigação, muito embora agora tenha mais fila para entrar do que para sair. Muito né? mais. Muito mais, todo mundo quer fazer o serviço militar. Mas isso não é revelado, isso não é dito, isso tem que ser dito. E eu digo sempre, eu acho que o serviço militar é uma das obras mais dignas que nós temos no Brasil. Que essa garotada entra ali menino e sai dali um adulto, sai dali Exatamente. formado, com caráter preparado. É uma formação do cidadão.
Um menino desse, vou chamar um jovem, ele entra no quartel, ele fala eu. Ele só sabe falar eu. Ele sai falando nós. Nós podemos, nós fazemos. Ele conhece o corpo dele, os limites dele. Olha bem, aprende a respeitar. Não é respeitar só o superior, respeitar o subordinado, respeitar o companheiro, valorizar a sua família, valorizar a cama de casa, a comida da sua mãe. É isso que ele aprende. Aprende muita coisa, aprende a ter horário, a ter uma conduta, uma apresentação, aprende a cumprir missão que o trabalho tem que iniciar e terminar. É isso que acontece. E eu vou lhe dizer, em Manaus, eu trago muita coisa de Manaus. Em Manaus, vários empresários entravam em contato com o Exército. Quem vai dar baixa? Quem é? Eu quero alguém que serviu o Exército para trabalhar na minha empresa. Porque eu sei que vocês já fizeram um trabalho em cima desse garoto, com valores, com princípios. Aprendendo o que é hierarquia, o que é disciplina. Exatamente. E aqui, ele vai trabalhar na minha empresa, eu vou ter alguma coisa de confiança, de honestidade, de gente que cumpre com a sua missão. Que hoje em dia é importante isso, que se cumpra com o seu trabalho, qualquer trabalho que seja, qualquer um. Nós temos que ter pessoas que sejam dessa forma, né? O serviço militar faz isso. É a formação do soldado, cidadão ou do cidadão soldado, se confunde, né? E hoje a briga, sim, é para entrar no quartel. Então nós sofremos essa pressão de jovens que querem servir, que querem prestar o serviço militar. E em lugares da Amazônia é muito mais. É uma concorrência muito grande, né? Perfeito. Teríamos que ter mais unidades militares para receber mais jovens. Felizmente não dá. Felizmente. Nós vamos agora arrumar para o ponto final com a nossa Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. General de Exército, Geraldo Antônio Mioto, nosso comandante militar do Sul, que nos dá o prazer de estar aqui com a gente nesse início de 2019, contando muitas das coisas do nosso Exército, da sua convivência com a sociedade, enfim. E claro que a gente escorreu de tantas coisas, só a vida, só a carreira, que era importante conhecer, embora o senhor já tivesse estado no programa antes, mas sempre é bom repassar, porque serve de exemplo para todos. O que o senhor fez lá de São Marcos para chegar até a escola preparatória é digno de exemplo. Olha, isso aí eu vou usar sempre aí para os nossos telespectadores. Né? Acho fantástico. Até chegarmos nesse momento onde o senhor comanda o maior exército do Exército Brasileiro. Né? Exatamente. Antigamente era o terceiro exército, né? Era o maior, hoje é o Comando Militar do Sul, que é a maior tropa de todo o Exército Brasileiro. 54 mil homens. 54 mil homens. Como é que o senhor está de equipamento? Estamos muito bem de equipamento. Aqui se concentra os blindados Leopard, que são os mais modernos que nós temos, equipamento de primeiro mundo ainda, né? Ele está muito bem, estamos aí, são 220 tanques, 220 blindados. A maior força mecanizada está aqui no Sul. São 10 brigadas, né? É a nossa força de dissuasão. É aqui que o Brasil diz que temos poder militar, está concentrado aqui. E o poder militar, ele respalda o poder, digamos, da diplomacia, né? É assim que funciona, tá bem? Então, estamos muito bem, estamos realizando operações de repressão ao ilícito. Isso que nós vamos incrementar no ano que vem, o quê? Operação na fronteira. Desde lá, o Lago Itaipu, que é um grande problema, até seguindo aqui na fronteira, até o Chuí. Vamos trabalhar para reprimir, baseados na lei. Nós temos uma lei que nos ampara. Na fronteira, o Exército tem força de polícia, né? Tem. Dentro dos 150 quilômetros. Não, nos 150 quilômetros. Nós temos poder de polícia para reprimir todo o ilícito transnacional. Mas e como é que faz quando o Exército é chamado a intervenção, como no Rio de Janeiro? Com força ou sem força de polícia? Aí é uma situação que tem o GLO, a garantia da lei e da ordem. Sim. Aí nós temos o poder de polícia também de fazer isso. Não é a polícia de investigativa, a polícia criminal, que eu chamo de investigação judiciária, né? Nós podemos prender
E também, no caso, na fronteira, caso a gente tenha um civil que é preso, etc., num crime militar, é julgado pela justiça militar. Isso é uma mudança que ocorreu. Tá? Então, nós temos isso. O confronto, digamos que tem um combate, um civil, um traficante, um bandido seja ferido, vai ser julgado pela justiça militar. E o armamento leve, o senhor falou muito aí do carro de combate, né? Isso. O armamento leve do Exército. Nós temos uma arma nova aí da Imbel, que é o IA-2. É um fuzil novo que está chegando com 2 calibres, o 5.56 e o 7.62. E ele está chegando... Tecnologia nacional? Nacional. Imbel, da indústria do Exército. Mas poderia ser tecnologia... Sim, poderia ser. Poderia ter importado tecnologia. Mas nós não importamos fuzis há muito tempo. O FAL, que é o fuzil que é desde 1964, era um fuzil belga e depois produzido aqui no Brasil, né? Então, nós não importamos armamento leve, né? O que a gente importa é um carro de combate de lagarta, que é uma tecnologia mais sofisticada, embora a antiga Ingesa também chegou a fabricar o Osório, que era um tanque, um carro de combate mais pesado, né? Mas chegou a fabricar 2 protótipos e parou por aí, né? E nós temos outras viaturas, ainda utilizamos o Urutu, Cascavel, e o Guarani, que é um carro de transporte, um carro blindado, que a indústria nacional está fabricando aí, e estamos recebendo aqui no Rio Grande, já em São Borja, já recebendo algum desses carros de transporte de pessoal, que ele é anfíbio, inclusive ele navega, né? Então o senhor está satisfeito com a atual estrutura, Sim. em termos de pessoal e de equipamento? Sim, nós estamos trabalhando, podemos nos adestrar. Em Santa Maria nós temos uma área de simulação extraordinária, de artilharia, de carros de combate. Em Santa Maria é uma coisa muito boa. E também, em Santa Maria, estamos trabalhando muito com a Universidade Federal, desenvolvendo simuladores. O simulador do nosso Astros 2020, que é um foguete inteligente de 200 quilômetros, o simulador está sendo desenvolvido pela universidade. É uma coisa nova que a gente antigamente jamais iria imaginar, que a universidade ia trabalhar com o Exército para desenvolver um simulador, por exemplo. A gente não imagina. E Santa Maria faz isso. Isso é muito bom, é uma coisa extraordinária. Outros exércitos fazem isso. O exército americano faz isso. Pois é, o senhor comandou a Amazônia, né, e, obviamente, o senhor acompanhou todos esses acontecimentos venezuelanos que está aí, o senhor acompanhou um militar no poder, Hugo Chávez, que tentou dar um golpe, que invadiu o Congresso venezuelano, que prendeu parlamentares, e esse homem virou ídolo da esquerda no Brasil, tenente-coronel do exército venezuelano, depois virou um passarinho e capaz de influenciar o presidente Maduro. Como é que o senhor via essa situação na Venezuela? O senhor nunca teve vontade de fazer uma intervenção na Venezuela, né? O que nós vimos aí, nós temos a fronteira com a Venezuela, uma rodovia, né? Uma cidade chamada Pacaraima, e a outra cidade do outro lado é Santa Helena de Bairén. E nós sempre tivemos um intercâmbio muito bom daquela tropa venezuelana com a nossa. Inclusive, eu já visitei Santa Helena de Bairén. Quantos generais tem na Venezuela? Acredito que são muitos. Não, quantos? Eu não sei quantos Mais ou são. menos? Nem eu não vou estimar. Mas São olha, são milhares. Aqui no Brasil, quantos generais nós temos? Nós temos generais do Exército, eu vou falar, são 16 generais. 16. Na Venezuela deve ter uns 1.000. Não sei quantos Aí se estabelece o poder. Não, é bom falar, é bom falar. Segredo militar. Mas nós vivemos... Mas eu já falei aqui. Nós vivemos aí toda essa vinda de venezuelanos aí, e o Exército está presente. Inclusive, nós tivemos aqui um contingente de em torno de 350 militares aqui do Comando Militar do Sul, mais a tropa mais de Pelotas e de Santa Catarina, que estava nessa operação de acolhida dos venezuelanos. Ficamos aí 3 meses aí praticamente acolhendo venezuelanos. Eles são recebidos pelo Exército aqui, são transportados para aqui na Grande Porto Alegre, né? Tem todo esse movimento, o Exército está empenhado nisso. E lá em Boa Vista, em Pacaraima,
as pessoas são recebidas, os venezuelanos que vêm para o Brasil, feito todo o trabalho de vacinação, de identificação, o acampamento, a alimentação é toda fornecida pelas Forças Armadas, né? Nós recebemos essa missão, é um general, o general Pazuello. Aliás, o Pazuello, a mãe do Pazuello é de Bagé. A mãe do general Pazuello é de Bagé. E a gente está cumprindo com a nossa missão. Estamos fazendo um trabalho muito bom. Eu estive visitando a nossa tropa, agora lá em Boa Vista, em Pacaraima, e nós estamos tratando essas pessoas de uma forma humana, uma forma decente, proporcionando alimentação, saúde e abrigo para esse pessoal que está vindo da Venezuela. General, qual foi o momento mais sublime que o senhor viveu no Exército? Olha, eu acho que é a formatura da gente na academia militar. É mais marcante, viu? O senhor imaginava que um dia fosse chegar a general de exército e comandar dois exércitos? Nunca imaginei. Nunca imaginou? E nem comandar os dois. Os dois mais importantes, que é a Amazônia e o Sul. Sim. O senhor sabe por quê? Eu vou dizer por que foi a formatura. Quem entregou a minha espada foi um general que depois foi presidente, Figueiredo. Ele não era o presidente. E daí ele me entregou a espada porque sou de cavalaria, também ele era de cavalaria. E o presidente era o Geisel. E normalmente... João Batista de Oliveira Figueiredo. E daí, quando ele me entregou a espada, ele começou a chorar. E ele falou assim, eu também fui o 01 da cavalaria, ele falou. O senhor foi o primeiro lugar da cavalaria? Ele disse assim, mas só que meu pai não pôde vir aqui. Que era general também. Que era general, mas ele estava exilado na Argentina. Era na época do governo Vargas. E daí ele ficou muito emocionado. Ele falou assim, o meu pai não pôde estar aqui porque ele estava exilado na Argentina. Então é um momento muito marcante, né? Pra gente, a gente fica, eu jovem, um guri, fiquei olhando lá pro general assim, que era o presidente, que ia assumir depois. Então é muito marcante. Tem algum momento que o senhor não gostaria de ter vivido? Não, todos os momentos. Existem os prós e os contras, mas a nossa vida é feita dessa forma. Então, a gente tem que sempre levar em conta que só de estar vivo é que vale. O senhor é sanguíneo. Está na cara, eu estou dizendo, o senhor é um homem sanguíneo, né? Sim. Dá para perceber. Mas o seu sangue é vermelho ou é azul? É azul? Gremista, né? É azul. Se tivesse o Tem um cara lá, o Edson lá, meu irmão, não vai gostar de mim. O General Denardi aqui, ele ia falar... Mas o senhor não tem um altar, gremista? Não tem. Não tem. O General Denardi, onde vai, tem um altar. Não, é demais. O General Denardi é demais. Ontem eu já mandei para ele, como é que vocês não são cabeça de chave da Libertadores? Ah, é? Aí ele se incomoda, né? Digo, como é que você não são cabeça de chave? Meu time é cabeça de chave. Qual é o time do Grêmio que mais lhe marcou? É o time do Renato, campeão do mundo. É o time que o Renato fez o gol. Esse é o time. É o outro que você não viveu, de Alberto, Altemir, Ayrton, Arthur, Cléo e Sérgio Lopes, do Babá, Joãozinho, Alcino, Valmir. Eu era guri. Lá em São Marcos. Eu era guri. De calça curta. Quando a TV era... O senhor usava calça curta naquela época? Tá, claro. Não tinha bermuda, né? Era calça curta mesmo. Calça curta. Era isso aí. Era na TV preto e branco que passava o jogo direto. Que maravilha. Olha, General Milton, foi um prazer imenso ter lhe recebido aqui. O senhor sabe que é muito querido de todos nós aqui na Rede Pampa, né? O Alexandre Gadri deve ter sido seu aluno no CPOR, né? Exato. E essa formação ajuda muito aí o Alexandre aqui. Tá bem, né? acredito. Então, da mesma forma, eu acho que eu posso falar em nome de todas as pessoas conscientes desse Rio Grande de Deus aí, que nós somos muito gratos ao Exército, muito gratos aos comandantes que nós já tivemos aqui, e o senhor segue essa tradição de grandes comandantes que nós já tivemos, ou no Terceiro Exército, ou no Comando Militar do Sul. Então, feliz 2019, obrigado, estamos aí nesse ano. A todos. Seja muito feliz. E vamos ver como é que fica essa Libertadores da América. E daqui a pouco dá um Grenal aí no Libertadores. Já pensou? Mas eu não sei, eu acho que o Inter vai ser eliminado pelo River Plate. Olha aí, General Denardi, olha o que ele está dizendo aqui.
Depois eu vou trazer o General Denardi para responder isso aqui. Ele vai, não tenha dúvida. Muito sucesso. Quantos homens mesmo o senhor comanda? 54 mil homens. Bom, então, São 15 generais. 15 generais. Exatamente. Coronéis, o senhor já perdeu a conta? Não, são vários. São vários. São vários. É um exército, uma força que trabalha em prol do Brasil. São pessoas, são jovens, eu digo assim, que têm muito orgulho da sua carreira, da sua profissão militar. Tá? Nós temos orgulho porque nós servimos ao povo, ao Estado brasileiro. Esse é o nosso compromisso. E nós temos consciência do valor e da importância do Exército. Nem lhe falei em Jair Bolsonaro, não falei nas questões. Isso é... Mas nós vamos ter outro programa para falar sobre isso. Esse é o primeiro capítulo, né? Isso é questão de governo, né? Nós somos uma instituição. O senhor tem as suas opiniões Estado. também, claro. Né? O senhor tem as suas opiniões. Estive lá com o general Mourão, está lá numa luta titânica lá para ajudar a formar o governo, para fazer esse momento dar certo, e tenho certeza que vai dar certo, né? Aliás, nós estamos nesse avião e a gente não pode torcer contra o piloto do avião, né? Exato. Obviamente que não, e temos confiança que com esse somatório de generais lá, tanto no primeiro como no segundo escalão, nós ao menos teremos ordem, disciplina, honestidade, decência, moral, ética, né? O que estava faltando tanto a esse país. Tudo isso faltava. Agora o resto vai depender das ações de governo, vai depender do parlamento, não basta somente essa ação dos generais que lá estão cercando o governo Bolsonaro e se somando a civis para fazer um grande governo. Eu tenho certeza que o senhor pensa da mesma forma, né, e vai dar a sua contribuição por aqui, porque todos nós queremos esse Brasil desenvolvimentista, gerador de emprego e renda, coisa que nós perdemos ao longo do tempo. Então o senhor tem franqueado as nossas câmaras e os nossos microfones para se dirigir aos gaúchos e nossas 104 emissoras de televisão, retransmissoras e 4 geradoras. À sua disposição. Uma satisfação poder falar alguma coisa sobre o Exército Brasileiro, esses homens e mulheres que trabalham no sistema 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que tem um compromisso de proporcionar segurança e a defesa e a soberania do nosso sul brasileiro aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós temos um compromisso para o ano que vem, né, esse 2019, de continuar adestrando a nossa tropa, formando a nossa reserva, os nossos soldados cidadãos soldados, e também trabalhar no ilícito, na repressão ao ilícito na fronteira. Nós vamos incrementar muito isso, não com operações midiáticas, mas com pequenas operações baseadas na inteligência para evitar a entrada de armas, munições e entrada de droga nesse país que proporcionam muito mal aos grandes centros do nosso Brasil. Porque toda a droga que entra nesse país, ela está impregnada de sangue de uma bala perdida que atinge uma criança, uma mulher grávida, um idoso. É isso que nós temos que entender, que a droga está vinculada com violência, com sangue. É isso que nós vamos trabalhar o ano que vem, fazendo uma repressão, e desejamos a todos aí um feliz 2019, com muito trabalho. Desejamos muito trabalho a todos, muito trabalho, muita segurança e muita alegria. Felicidades ao senhor, à sua família, à sua esposa, aos seus filhos aí. Muito obrigado. A nossa São Marcos, um grande abraço, né? E assim nós vamos encerrando este Pampa Debates, trazendo mais uma autoridade das mais importantes do Rio Grande do Sul, fazendo uma retrospectiva e projetando também o ano de 2019. E assim recebemos o general de Exército, Geraldo Antônio Mioto, comandante militar do Sul. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.